Então, no nosso último encontro, nós falamos desse metabolismo que tem o nosso corpo físico e que, consequentemente, existe também um metabolismo no nosso corpo espiritual, né? Nós definimos esse metabolismo como sendo o conjunto de todas as reações químicas existentes no nosso organismo. Tudo que dá estrutura e tudo que garante essa energia do ser vivo, sendo ele espiritual ou material. Nós dissemos também que isso iniciou-se lá no vegetal, de uma forma bem primitiva. E ele foi caminhando, né? Saiu do reino vegetal, foi caminhando até chegar na nossa classe, né? Que é o que nos interessa hoje. E o corpo físico, né? A gente aprendeu que ele se alimenta dos minerais, das vitaminas, das proteínas. E a alma, o espírito também se alimenta, porém ele se alimenta de recursos cósmicos, né? E através de onde? Através dos nossos pontos existentes no nosso corpo espiritual, visíveis no corpo espiritual, né? Mas carregando ele no corpo físico também, uma vez que o nosso corpo espiritual está preso no corpo físico através dos chamados chakras, né? Hoje, nós vamos lá para o subtítulo, que é parte 2, nós vamos para o título Administração do Metabolismo. Então, como que a gente administra tudo isso, né? Como que começou tudo isso? E André Luiz, mais uma vez, vai falar sobre a importância dos arquitetos, dos amigos, dos instrutores espirituais, né? Quando que a gente começou, talvez por si só, ainda com a ajuda dos construtores espirituais, né, que ele fala, ainda com a ajuda dos construtores espirituais, mas formando cada dia mais esse automatismo. Como que se deu isso? Como começou? E ele fala assim: laborando pacientemente nos séculos e alcançando a civilização elementar do Paleolítico. Então, o que ele está dizendo? Olha, trabalhando durante séculos e séculos, né? Pacientemente, até alcançar a civilização do Paleolítico, ou seja, até alcançar os homens da caverna, a mente humana controla então quase que plenamente o corpo que se exprime, formado sob a tutela e o auxílio incessante dos construtores espirituais, passando a administrar as ocorrências do metabolismo em sua organização e adaptação através da coordenação dos seus próprios impulsos sobre os elementos albuminoides, né? Esses elementos são das células do citoplasma, em que as forças físicas e espirituais se unem, se juntam no campo da experiência terrestre. Então ele está dizendo para nós o seguinte: a mônada se desenvolveu, passou por princípio inteligente, agora chega aqui, né, na classe dos homens, lá nos homens pré-históricos, né? Então, nós tivemos isso com o quê? Mais uma vez com a ajuda dos instrutores e mais uma vez ele fala que aqui, ó, a gente começa, né? Porque a gente administrava quase que plenamente o corpo. Então, quando ele fala quase que plenamente, significa então que a gente não tinha, lá no homem pré-histórico, a gente não tinha a evolução, o automatismo que a gente tem hoje, né? Então, tudo isso foi se desenvolvendo como? Pacientemente durante séculos. E a gente pode perceber que tudo que André Luiz fala, em cada item, título e subtítulo, ele vem nos dizendo que isso foi fonte, isso foi resultado de trabalhos de séculos e séculos,
idas e vindas, desde o surgimento do mineral até nós chegar nesse corpo físico que nós nos encontramos hoje, né? E nosso crescimento se deu no espiritual, nós fomos sendo colocados em determinados ambientes até irmos desenvolvendo ponto a ponto. E ele vem dizendo o seguinte lá embaixo: os sistemas enzimáticos revelam-se definidos e as glândulas da secreção interna fabricam variados produtos refletindo o trabalho dos centros vitais da alma. Então, todos os nossos sistemas, né, as nossas glândulas, as enzimas, elas o quê? Fabricam variados produtos que trabalham nos nossos centros vitais para nos deixar em equilíbrio, né? Então, o nosso equilíbrio também faz parte do metabolismo. E esses centros vitais que ele fala, nada mais é do que o centro de força, chamado também de chakra. Então, toda vez que a gente ouvir falar em chakras, em centro de força ou em centros vitais da alma, é a mesma coisa. São pontos que a gente tem que nos coloca em equilíbrio. E todo o nosso metabolismo também funciona a partir desse equilíbrio. Hormônios e para-hormônios, fermentos e cofermentos, vitaminas e outros controladores químicos, tanto quanto preciosas reservas nutritivas, equacionam os problemas orgânicos, harmonizando-se em produção em níveis precisos na cota de determinados percentuais conforme as ordens instintivas da mente. Então, mais uma vez, ele nos dizendo que o nosso organismo reage tudo com antecedência. E reage sobre o quê? Sobre o impulso da nossa mente. Então, quando ele fala lá, hormônios e para-hormônios, fermentos e cofermentos, vitaminas, né? Então, ou seja, tudo aquilo que o nosso corpo precisa para se equilibrar, muitas das vezes vem da mente. É claro, é indiscutível que nós precisamos de alimentação material. Ali nós vamos encontrar as vitaminas, as proteínas, os minerais, para deixar o nosso corpo físico também em equilíbrio. Mas o que a gente não pode esquecer é que nós somos também espírito, e desse espírito sobre o nosso corpo físico existe impulsos mentais. E esses impulsos mentais, o que é que vai acontecer? Se a gente não tiver uma mente equilibrada para mandar os impulsos certos a cada ponto, a gente então se desequilibra. Quantas das vezes a gente não vê doenças na mente sendo projetadas no corpo físico? Por quê? Porque é uma mente doente, está de uma certa forma, está doente, né? Então, quando ele fala de fermentos e cofermentos, né? O que é isso? É porque a gente tem esse poder de fermentar, né? É igual um fermento de bolo, né? Quando a gente vai testar o fermento, se ele tá bom, a gente não coloca um pouquinho de água, um pouquinho de leite, ele espuma, ele fermenta, ele cresce, né? Então, determinados pontos e determinadas coisas em nós, elas vão crescer, elas vão fermentar de acordo com a nossa mente, porque a gente fomenta tudo isso, seja coisas positivas ou seja coisas negativas. Então, mais uma vez, a importância dos impulsos mentais para o nosso metabolismo. E ele fala assim, todos os serviços da província biológica, ou seja, todos os serviços do corpo físico, inclusive as emoções mais íntimas, são sustentados por semelhantes recursos constantemente lançados pelo próprio espírito no cosmo da energia dinâmica em que se manifesta. Então, olha o que ele está dizendo para nós. Tudo no nosso corpo físico é proveniente de nossa mente. Inclusive o que? As emoções mais íntimas, né? Quando a gente cria nossos medos, quando a gente está ali nervoso, quando a gente está ali com aquele frio na barriga, né? Tudo isso, de uma certa forma, é o quê? Projeção da nossa mente. Por isso que muitas das vezes, quando a gente se desequilibra, quando a gente se descontrola,
E a gente não é capaz de mandar por si só esses impulsos mentais para determinados pontos do nosso corpo, para que a gente então, vamos dizer assim, funcione da melhor maneira, a gente precisa de uma ajuda externa, ou uma ajuda médica ou uma ajuda psicológica. Por quê? Porque a ajuda médica, quando for, né, indicado, vai entrar com determinada medicação que vai agir naqueles pontos em específicos, né? Não tem muitos medicamentos que são à base de hormônios, não tem medicamentos que são à base de enzimas, né? É claro que a gente sabe, gente, que tem coisa que é do corpo que se deteriora e que é necessário, né? Mas nós aqui hoje estamos olhando o lado espiritual. E muitas das vezes nós vamos precisar de quê? De uma ajuda psicológica. Nós vamos precisar de um impulso mental de fora que nos acenda a luzinha, que então a gente possa entender. E através daquelas técnicas utilizadas, a gente vai aprender a lidar com os nossos medos, com as nossas ansiedades, saber se sobressair diante de cada problema do dia a dia, né? Então é o que? É a nossa mente que manda determinados impulsos ou não manda determinados impulsos. Essas células, então, elas não se renovam e acaba que a gente fica aí precisando de ajuda. Experiências valiosas efetuadas com pleno êxito comprovaram que a própria miocina ou sistema albuminoide, né? Esse sistema albuminoide é um sistema que faz com que os nossos músculos sejam contraídos, né? Albuminoides da contração muscular detêm consigo as qualidades de um fermento. A adenosina trifosfatase, responsável pela aceleração da reação química fundamental, que exonera, né, ela exonera a energia indispensável ao refazimento das partículas miocínicas dos tecidos musculares, né? Tudo é administrado pela força do espírito, né, através desse centro de força, através dos chakras. Então, ele está dizendo o seguinte, olha, já foram feitas experiências que quando você manda um impulso correto, né, ali para o sistema, para o corpo em si, o que vai acontecer? Você vai acelerar essa reação, essa função química, né, que pode ser uma coisa positiva, uma coisa negativa. Vamos supor, se você manda um impulso mental que alimenta, que fermenta determinados medos, tende o que a crescer. Porque a sua mente vai criando, vai jogando impulso sobre aquilo e vai ficando cada dia mais difícil o quê? De vencer, né? Então, assim, a gente sabe de onde tudo vem, né? A gente sabe o que fazer, mas ainda assim nós temos dificuldade na grande maioria das vezes, né? Mas a gente saber, a gente ter esse conhecimento que muitas das vezes, muitas coisas, muitas doenças até podem ser evitadas pela criação que começa na mente, já é um primeiro passo. No outro subtítulo, ele fala da acumulação de energia espiritual. Então, o próprio título já diz por si só. Acumulação de energia. E vamos ao texto. Por intermédio dos mitocôndrios, que podem ser considerados acumulações de energia espiritual em forma de grânulos, assegurando a atividade celular, a mente transmite ao corpo físico, a que se ajusta durante a encarnação, todos os seus estados felizes ou infelizes, equilibrando ou conturbando o ciclo de causa e efeito das forças por ela própria libertadas nos processos endotérmicos mantenedores da vida, né? Então, o que ele está dizendo? Olha, através lá das mitocôndrias, o que a gente faz? A gente acumula através delas
energias espirituais. Essa energia que a gente acumula e através da mente, a gente transmite para o nosso corpo físico. Então é o que nós acabamos de dizer. Se é uma energia feliz, você vai fomentar, vai estar ok. Se é uma energia negativa, ela tende a te colocar para baixo. Ela tende, né, te desequilibrar. Então, quando nós estamos para baixo, quando uma pessoa está enfrentando uma depressão, o que acontece com ela, né? Ela vai produzir menos mitocôndrias, né? Ou seja, produzindo menos mitocôndria, ela não vai estar fermentando o que precisaria fermentar. Ou seja, não vai estar crescendo aquilo que precisa crescer. Então, o que vai acontecer com ela? Ela não vai acumular energia espiritual, né? Ou seja, o impulso negativo que está em torno dela não refaz essas mitocôndrias, não refaz as células, e muitas das vezes é necessário o que? A medicação. A medicação que vai levar o impulso necessário para o cérebro, para a mente, para que então possa transformar o corpo físico. Nessa base, dispomos largamente dos anticorpos e dos múltiplos agentes imunológicos elaborados pela governança do espírito em favor da preservação do corpo, de acordo com as multimilenárias experiências adquiridas por ele mesmo, na lenta e laboriosa viagem a que foi constrangido nas faixas inferiores da natureza. Então, ou seja, né, a nossa mente automatizou um processo de autodefesa, né? Então, o que ele fala para a gente aqui? Olha, a gente passou, o próprio corpo aprendeu desde lá do vegetal. Ele adquiriu experiências por ele mesmo de quê? De produzir anticorpos de múltiplos agentes imunológicos. Mas se a gente não tem o impulso adequado, o automatismo adequado, né, desenvolvido ali em nós para determinados impulsos mentais, a gente não consegue muitas das vezes, né? Quantas doenças aí que deixa ou faz com que o corpo físico fique aí autoimune. Nós não estamos dizendo aqui das doenças que predispõem, que surgem, que realmente precisa de tratamento, porque existe exceção. Lembra lá do projeto reencarnatório? Pode ser que aquela pessoa venha com determinada dificuldade ou determinada deficiência porque precisa passar por ela. Mas nós estamos falando sobre aquelas que, se a gente não se equilibra, se a gente não se coloca na posição ao qual nós precisamos nos colocar, a gente se desequilibra. Se a nossa mente não está estável, a gente traz para si determinadas doenças que a gente não precisa trazer. Existem estudos que falam exatamente, né? A pessoa que é muito irritada, é muito predisposta a adoecer em tal ponto, né? Quantas pessoas que desenvolvem câncer de mama depois de passar por alguns traumas, né? Não conseguiu superar determinados traumas, os impulsos de uma certa forma foram matando as células, essas mitocôndrias por dentro. Por isso tão importante quando a gente, mais uma vez, eu vou frisar na mesma tecla, né? Quando a gente não está bem, quando a gente não consegue o equilíbrio por nós mesmos, a gente precisa de ajuda. E a gente deve sempre ir em busca de uma ajuda médica, de uma ajuda psicológica, porque eles olhando de fora, a psicologia vai olhar de fora e vai te ajudar a encontrar o caminho, encontrar o eixo, encontrar o ponto de equilíbrio. E a medicina terrena, se necessário, ela vai vir com os medicamentos que vai ajudar a restabelecer as suas células, as suas enzimas, as suas vitaminas, que você precisa para se restabelecer.
né? Então, daí a gente vê a grande importância. Da mesma sorte, possuímos funcionando automaticamente a secretina, a tiroxina, a adrenalina, a luteína, a insulina, a folicolina, os hormônios gonadotrópicos e unidades outras entre as secreções internas, a maneira de aceleradores e excitantes, moderados e reatores, transformadores e calmantes das atividades químicas nos vários departamentos de trabalho em que se subdivide o estado fisiológico, ou seja, né, o controle. Né? Então, o nosso corpo, às vezes, não reage porque a gente não consegue o quê? Mandar os impulsos necessários. Né? A gente não consegue se conectar, muitas das vezes, com esse nosso lado espiritual. Né? Entender que a nossa mente nasce de onde? Do espírito. E é esse espírito que está aqui preso nesse corpo físico é que demanda equilíbrio, que demanda impulso mental para a gente se equilibrar. E ele fala lá atrás, né? Que a gente, né, funciona automaticamente com a adrenalina, tiroxina, secretina, então assim, insulina. Então, são muitas coisas que o nosso corpo, o nosso metabolismo funciona no automatismo. Porém, ainda assim, por esses impulsos mentais, a gente deixa deficiente em determinado ponto, né? E aí a gente precisa dessa ajuda. E ele vai dizer agora no penúltimo subtítulo sobre os impulsos determinantes da mente. Né? Então, ou seja, os impulsos são fatores determinantes para a nossa mente. E que impulsos são esses? Impulsos positivos e negativos. Cada um vai te levar para um caminho diferente. Sobre os mesmos alicerces referidos, surpreendemos ainda as enzimas numerosas, como a pepsina, isolada por Northrop. Northrop é um bioquímico norte-americano, que era um estudioso, né, sobre essas enzimas. E a catalase, definida por von Euler, tanto quanto outros muitos, que a ciência terrestre gradualmente saberá descobrir, estudar, fixar e manobrar com vistas à manutenção e defesa da saúde física e da integridade mental do homem no quadro de merecimento da humanidade, de vez que todos os estados especiais do mundo orgânico, inclusive o da renovação permanente das células, a prostração do sono, a paixão artística, o êxtase religioso e os transes mediúnicos são nascidos nos circuitos celulares por fermentações sutis, aí nascidas através de impulsos determinantes da mente, por ela convertido nos órgãos em substâncias magneto-eletroquímicas arremessados de um tecido a outro, guardando a faculdade de interferir bruscamente nas propriedades moleculares ou de catalisar as reações desse ou daquele tipo, destinadas a garantir a ordem e a segurança na vida, na costura das ações biológicas, né? Então, o que ele está dizendo para a gente? Na mente nasce os comandos. Na mente renasce o quê? As células, através do nosso impulso mental. E quantas doenças nós não poderíamos evitar se a gente conseguisse desenvolver o equilíbrio ao qual a gente estaria aí de pé, né? Equilibrados. Então, vale a gente apenas lembrar que é o seguinte: quando a gente fica com raiva, com ódio de uma pessoa, a gente também está mandando um impulso mental. Porém, esse impulso mental negativo, porque raiva, ódio, rancor é negativo, esses impulsos mentais, eles são injetados em quem? Em nós mesmos. Então, quem adoece? Nós mesmos. Então, o que a gente faz? Por que a gente exercita o perdão? A gente exercita o perdão porque o perdão nos liberta. Nos liberta de quê? De nos desequilibrar.
de nos mandar impulsos negativos, de forma que a gente vai ficar ali, né, com aquela raiva, com aquele ódio, vai atrapalhar a nossa caminhada, vai matar, vai nos matar por dentro, né? Então a gente vai aprendendo a desvencilhar-se dele. A gente vai aprendendo então a fazer o quê? Deixar, né, de lado esse sentimento, porque a gente sabe que ele prejudica a nós mesmos. A gente pega o outro e deixa o outro a cargo da lei de ação e reação. Porque todo ato positivo ou negativo, ele existe consequência, né? Nós também podemos colocar aqui a importância do passe magnético. O passe magnético nada mais é do que o quê? Uma troca de energia. Muitas das vezes tira dali uma energia pesada, desnecessária, e injeta uma energia, um impulso mental positivo. Mas nós precisamos lembrar que ninguém vai fazer por nós. Nós, para que a gente esteja equilibrado, a gente precisa tratar na causa. E a causa muitas das vezes está onde? Na nossa mente. Mas é saber, sobretudo, que nós somos capazes, né? Nós somos capazes. Se eu não sou capaz sozinho, eu busco ajuda. Porque quem vai me ajudar, o profissional que vai me ajudar, ele vai ver de fora e vai enxergar muitas das vezes aquilo que eu não enxergo e vai me direcionar no caminho onde vai me levar as respostas. E eu descobrindo a resposta, o que vai acontecer? Eu vou conseguir, então, mandar impulsos, fermentação positiva, para que determinada coisa, então, seja sanado em nós. Em identidade de circunstâncias nos traumas cerebrais da cólera, então ele está dizendo, olha, nos traumas cerebrais da cólera e do colapso nervoso, da epilepsia e da esquizofrenia, como em tantas outras condições adversas da personalidade, vamos encontrar essas mesmas fermentações no campo das células, mas em caráter de energia degeneradas, que correspondem às turvações mentais que as provocam, né? Então é a mente produzindo o positivo e o negativo. E quando ele vem com essas doenças, né, a epilepsia, a esquizofrenia e tantas outras, né, esses colapsos nervosos, ele fala, são fermentações também, muitas das vezes, né? Fermentações das mentes, mas de energia o quê? Degenerada, energia negativa, energia que destrói. Então, muitas das vezes, o que a medicação faz? A medicação faz aquilo que a gente não consegue impulsionar e injetar no nosso corpo através da mente. Quando a gente fica deficiente de uma certa vitamina, de uma certa substância, tem-se então esse medicamento que na grande maioria das vezes vai agir aonde? No nosso cérebro. Né? Principalmente quando se tratando dessas doenças, né? Como a esquizofrenia, principalmente. São medicações que vão agir ali na mente, vão mandar o impulso que a gente não consegue mandar, né? O que a gente ainda precisa desenvolver ao longo do tempo. Lembrando que existem as exceções. Exceções essas às quais determinadas pessoas já vêm com predisposição, porque isso já foi predestinado, já foi arquitetado lá atrás, né? Mas existem aqueles que desenvolvem que não precisariam de desenvolver. Desenvolve porque não teve e não tem ainda não é capacidade, mas controle sobre esses impulsos, né, que a gente precisa ter com a gente mesmo, né? Então, como que a gente faz isso? A gente tem que se observar. Eu observo o meu comportamento e começo a me policiar, por mais difícil que seja, né? Então, quando a gente vai, no meu caso, né, que adora ficar beliscando certas coisas, a gente precisa começar a se policiar. Embora às vezes a gente não faça, mas a gente precisa fazer. Opa, olha o meu comportamento, eu preciso pensar diferente em relação a isso,
né? Então, se eu não estou achando correto no momento, eu preciso me corrigir. E ninguém vai me corrigir para mim. Eu é que preciso aprender a me corrigir, ainda que isso leve tempo, ainda que isso demande outra encarnação, mas uma hora a gente precisa entender, né? Então são coisas que a gente vai observando e vai tentando o quê? Corrigir, ou pelo menos refletir sobre aquilo, porque já é o primeiro passo, porque muitas das coisas não é fácil. Quando eu desenvolvo o vício do álcool, o vício da nicotina e tantos outros vícios, tantas outras drogas existentes, né? E não só drogas, mas vícios comportamentais, nós somos capazes de sair desses vícios. Nosso metabolismo é capaz, através dos impulsos da mente, de reequilibrar o nosso organismo e a mente não ficar sofrendo tanto por aquela abstinência. Por isso, muitas das vezes, para se livrar desses vícios, é tão importante o acompanhamento de uma equipe multidisciplinar. Porque a gente está ali como bebês, engatinhando, né? Então, o psicólogo vai nos ajudar de uma certa forma, o médico vai nos ajudar de uma certa forma, e depois a gente vai fazendo aquele desmame até a gente conseguir andar por si só. Ou seja, a mão vai nos ser estendida como crianças que começam a andar. Daqui a pouco a gente solta. Como quando a gente está ensinando os nossos filhos a andar de bicicleta, né? A gente vai dando, vai segurando, daí a pouco a gente solta. E aí, consegue ir sozinho. Mas a gente precisa deixar muitas das vezes o orgulho de lado e saber que às vezes a gente não consegue sair sozinho, né? Ah, não, isso aqui eu não consigo sair sozinho, mas está tranquilo, isso não está me prejudicando, eu ainda estou conseguindo, né? Me reorganizar aquilo. Ótimo. Não está te prejudicando, você não está infeliz, sua vida está ok? Ótimo. Mas se aquilo já te começa a gerar prostração, insatisfação, acarretando, trazendo para você problemas no corpo físico, e é uma determinada coisa que só você, através da consciência, da mente, do discernimento, você consegue se sobressair, deixar de lado e você não está conseguindo, a ajuda é muito bem-vinda. E o metabolismo, que ele está presente no corpo e na alma. Então, o metabolismo subordina-se desse modo à direção espiritual, tanto mais intensa e exatamente quanto maior a cota de responsabilidade do ser pelo conhecimento e discernimento que disponha. E em plena floração da inteligência, podemos identificá-lo não apenas no embate das forças orgânicas, mas também no domínio da alma. Porquanto o raciocínio organizado é pensamento dinâmico, e com o pensamento consciente vivo, o homem arroja de si mesmo, né, tira de si mesmo forças criadoras e renovadoras, forjando desse modo na matéria, no espaço e no tempo, os meandros de seu próprio destino. Então, ou seja, a gente sabe, né, que esse nosso metabolismo, esses impulsos mentais, quando nós estamos encarnados, eles são projetados aqui para o nosso corpo físico. Mas também é verdade que quando a gente desencarna, a vida continua. E nós vamos continuar da mesma forma ao qual nós paramos aqui. Então, o que acontece? Se hoje eu desencarno com algum tipo, algum vício, alguma falta de autocontrole em algum determinado ponto, em desequilíbrio, eu parto e chego do outro lado também em desequilíbrio, necessitando de evolução naquele determinado ponto. Por isso que chega do outro lado, a gente precisa dar um tempo, muitas das vezes, para os nossos entes. Porque se ele for embora com o vício do cigarro, ele vai precisar se desvencilhar desse vício que é terreno. E outra coisa,
Muitos estão do outro lado fomentando os vícios, vícios esses que não existem do outro lado, mas são criados pela própria mente. Olha o poder da nossa mente. E a gente pode ir um pouco aí, sair um pouco, pensando no poder da mente e ir nas zonas umbralinas, em cada dimensão umbralina. Todas criadas pela mente daqueles que ali coabitam. Se é uma zona nebulosa, aquela criação ali, não foi Jesus que criou aquilo e colocou na terra, foi as próprias mentes. Né? O Vale dos Suicidas, aqueles que estão lá, se existe daquela forma, foram eles mesmos que projetaram aquilo através da mente. Se existem espíritos do outro lado se alimentando de drogas, todos ali estão naquele mesmo ponto, é porque a própria mente projetou, plasmou, criou aquilo da forma que o é. Então, se a gente, de uma certa forma, não consegue lidar com algo enquanto é encarnado, nós vamos embora e vamos continuar sem aprender a lidar com aquilo, até que a gente se desenvolva, a gente cresça, a gente toma consciência e às vezes não desenvolve lá. Às vezes é necessário novas reencarnações para a gente poder ir aprendendo. O grande problema de tudo isso são o quê? Porque tudo está a cargo da lei de ação e reação. Então, se eu deterioro algo que eu cometi, eu atraio para mim como ponto positivo ou como ponto negativo. E aí, a gente pode imaginar a imensidão de coisas que a gente precisa, então, o quê? Aprender. Porque a gente está errando a todo instante. Mas nós, hoje aqui, nós já sabemos mais um caminho para adentrar. Mais um caminho que nós podemos fazer com nós mesmos. Conscientizar. Eu consigo sair sozinho? Não consigo, preciso de ajuda. Eu consigo refletir a partir disso? Então eu vou começar a refletir. Nem que seja refletir. Mas o primeiro passo já foi dado. É reconhecer. Né? E quando a gente está equilibrado, conseguindo aí essa mente saudável, que vai mandando para o nosso corpo físico e nosso corpo espiritual impulsos positivos que nos equilibram, de uma certa forma, a gente fica muito mais fácil, né? O nosso dia a dia fica muito mais fácil de lidar com tantos problemas, com tantos desafios. Quando a nossa mente está sã, a gente consegue ter discernimento, um discernimento maior diante das coisas, né? A gente já não vai prostrar diante de um determinado ponto, uma determinada coisa que a gente precisa fazer. Quantas vezes a gente prostra, né? A gente precisa fazer certas coisas, você fica ali prostrado, não quer, aí já vai mandando aquela energia, né? Negativa, sem impulso, fala, não, eu preciso fazer, eu vou fazer, ué. Todas as vezes que eu tenho que fazer algo, de uma certa forma, eu começo a me desequilibrar, eu paro e eu faço uma prece. Eu falo, Senhor, permita que a espiritualidade amiga, de uma certa forma, me ajude. Para que eu tenha os impulsos necessários, que eu tenha a força necessária para fazer o que eu preciso fazer. Porque na vida, nem sempre nós vamos fazer o que a gente quer. A gente muitas das vezes vai ser colocado ou nós vamos nos ver em determinadas situações que nós vamos ter que fazer o que é necessário fazer naquele momento. Por questão, muitas das vezes, até mesmo de sobrevivência. Então, por isso que a gente tem que ter essa força em nós, né? Que nos sustenta, que nos joga para frente, que saiba que o nosso corpo funciona perfeitamente. Né? Às vezes certas coisas que você ingere, o próprio tem ali até uma bactéria, mas o próprio corpo vai lá e extermina aquela bactéria, porque já aprendeu a lidar com aquilo. Mas hoje em dia, né, nós que estamos aqui, estamos muito voltados para o quê? Para o nosso crescimento moral.
Nós já desenvolvemos muito o material, né? Mas nós precisamos desenvolver em nós esse crescimento moral. Esse crescimento que envolve, né, a mente, que envolve discernimento, que envolve o todo, que nos envolve fisicamente e espiritualmente. Nós assim encerramos o capítulo 8. Alguma dúvida, gente?